Vou falar aqui sobre dor no joelho e quais são as estratégias que a gente pode usar para diminuir essas dores. É claro, se tiver um problema, se for algo mais grave, o aluno precisa procurar um médico, precisa fazer um exame de imagem, o médico tem que analisar esses exames, tem que fazer um exame físico, sabendo que não tem nada mais grave, que não precisa de uma cirurgia, que pode ser resolvido com esse processo de treinamento, aí entra o nosso trabalho de profissional de educação física. Então, eu pontuei aqui como estratégia soltura, mobilidade, alongamento e fortalecimento. Não entendeu? Fica tranquilo porque eu vou explicar agora. Primeiro, a musculatura da perna está extremamente sobrecarregada. A gente precisa, se tem dor, provavelmente alguns músculos estão tensionados em excesso. Ainda mais se a pessoa treina muito, se ela faz um movimento repetitivo, se ela fica muito tempo na mesma posição. E isso dá para perceber que é comum a todas as pessoas. Talvez treinar não, mas as outras coisas que eu falei, com certeza. Então, tem que fazer com que essa musculatura, fazer com que haja um relaxamento dessa musculatura. E as ferramentas que a gente tem para usar é a liberação miofascial e o alongamento. Eu vou começar falando sobre a soltura, sobre a liberação miofascial. Para fazer a liberação, sempre a gente pode usar ou uma bolinha rígida ou o rolinho de massagem, até mesmo a barra em cima. Eu vou mostrar com bastão, mas todo mundo sabe que pode ser feito dessas maneiras, de qualquer maneira. As sobrecargas do joelho, elas podem estar associadas ao tornozelo ou ao quadril. Vou falar isso algumas vezes daqui para frente. E com relação à liberação, então eu tenho que ir nos músculos, primeiro nos músculos do quadril. A maioria das liberações começam pelo quadril, que a gente sai a maior parte dos movimentos. Então a gente começa na parte anterior, na parte da frente. Primeiro ponto aqui, ó, na banda iliotibial, bem no músculo do bolso, essa parte alta aqui, na lateral da perna, a gente solta aí. Uma pressão sempre com 2 minutos o tempo para fazer a liberação, mais ou menos. Começa, se a pessoa tiver muita dor, vai ter que começar com um movimento mais leve, e aí depois fazer mais pressão, porque precisa uma certa pressão para ter uma liberação eficiente. Fez na lateral, vem para a parte da frente, bem na linha do reto femoral, mais um ponto aqui. Sempre com a perna, eu estou fazendo com a perna aqui em cima, estou tensionando um pouquinho, o bom é ficar sentado no chão com a perna sem tensão, sem flexão, muita flexão do quadril, com esforço, senão a musculatura não fica relaxada. Por dentro da perna, na região dos addutores, 3 dedos da virilha, tem um ponto, pode ser feito também deitando em cima de um kettlebell, colocando um kettlebell no chão assim, e deitando sobre a alça do kettlebell. Depois a gente vai para a parte meio da coxa. E o mesmo ponto na parte interna, externa e a parte da frente. Bem no meio da coxa você vai perceber, ou a pessoa que você estiver auxiliando, o aluno, vai sentir dor nesse ponto. E aí é um dos pontos principais, é essa parte da frente, a parte lateral. Como as ações do tornozelo estão ligadas ao joelho, é bom sempre fazer uma liberação no gastrocnêmio, panturrilha. Porque a musculatura da canela, da perna, ela está interligada com a musculatura da coxa. Então também pode influenciar as ações, elas são entrelaçadas na articulação do joelho. Feita a liberação, passamos para o alongamento. E aí alongamento, o principal alongamento que todo mundo está cansado de conhecer, como é que eu vou me segurar aqui, é o alongamento da parte da frente da coxa. Cuidando sempre para o aluno não baixar o tronco, para ter melhor eficiência. Quanto mais para trás for o joelho, mais vai alongar. Se a pessoa tiver dor, não conseguir alongar, não conseguir nem segurar o pé, porque está numa situação de dor aí, colocar o pé apoiado sobre uma superfície mais alta. E aí pode ou chegar mais perto ou mais longe, dependendo da situação de dor. Alongar também por 1 ou 2 minutos. Parte da frente da coxa é o principal para ser alongado, mas não é a única que tem que ser alongada. Como eu falei, o quadril está muito ligado com as dores do joelho e a musculatura do quadril precisa ser alongada. Pigeon pose, com a perna dobrada sobre a superfície mais alta, alongando o glúteo e a lateral. Aqui eu estou alongando a lateral da coxa também. Você pode
afastar, pedir para o aluno afastar o pé do quadril, e aí vai jogar mais para a perna e para a coxa do que o glúteo. Parte posterior, perna esticada, vai alongar a posterior. Perna um pouquinho flexionada também, vai alongar a posterior. Duas maneiras diferentes de alongar. E a parte interna da perna, como eu fiz a liberação, também tem que alongar. Uma maneira legal de alongar é fazer a posição do sapo. Os joelhos bem afastados, os pés podem ficar próximos se a pessoa não é tão flexível. Se a pessoa for mais flexível, ela pode deixar o tornozelo na linha do joelho. Mas o importante aqui é afastar bem e alongar os adutores. Então, 360 graus alongado, a musculatura que está envolvida com o joelho. Essas são as estratégias de soltura, de alongamento. Mas tem estratégias de mobilidade também. Mas a mobilidade não no joelho, porque o joelho é uma articulação que tem flexão e extensão. Ela tem uma leve rotação quando está flexionada. Então, não tem mobilidade, ela precisa de estabilidade. Ela tem uma pouca mobilidade, ela tem que ter estabilidade. Mas uma articulação abaixo e uma articulação acima precisa ter... Só um minutinho que minha garganta está secando. Precisa ter mobilidade, tornozelo e o quadril. O tornozelo, a gente pode mobilizar ele dessa forma. Com o pé apoiado sobre uma caixa, por exemplo. Colocando o joelho em direção à ponta do pé. Colando o calcanhar. Movimento de rotação de dentro para fora, de fora para dentro. Se a pessoa tiver dor, não vai conseguir jogar o joelho muito para frente. Sempre fazendo movimento sem sentir muita dor. Tipo, pode dar uma pensadinha, aqui dói, volta. Aqui dói, volta. Fazendo um movimento para melhorar a saúde dessa articulação, porque se a articulação do tornozelo estiver muito rígida, vai sobrecarregar o joelho. E com o quadril a mesma coisa. Se o quadril estiver muito travado, o joelho vai sofrer as consequências. Existem algumas teses, e até eu já li um estudo, falando que as pessoas que têm rompimento de ligamento cruzado, geralmente têm um quadril mais rígido. Mas isso ainda precisa ser mais comprovado, tá bem? Os estudos são bem básicos, tá? Mas fica aí a ideia colocada para vocês, para todo mundo pensar sobre isso. Mobilidade de quadril. Aí dá para fazer a mesma posição do sapo e movimentar o quadril para frente e para trás, sem perder o arco da lombar. O 90-90, posição com os joelhos 90 graus e aí gira o tronco. Mobilidade de quadril também, jogando os joelhos para um lado e para o outro. E aí tem várias variações, dá para fazer só dessa forma. Quem for mais flexível não precisa ficar com as mãos apoiadas, porque o mais reto possível é melhor. Eu, como não tenho tanta mobilidade, preciso. Pode fazer uma variação assim, jogando o quadril lá em cima, girando para um lado e para o outro, levantando. Mobilidade, então, de quadril para tirar essa sobrecarga do joelho. Feito o alongamento, soltura e a mobilidade das articulações do quadril e do tornozelo para tirar a sobrecarga, a gente precisa fazer com que o aluno fique com essa perna fortalecida. O que acontece quando as pessoas têm dor? A primeira coisa que elas fazem é parar de treinar, fugirem do treino porque tem medo de se machucar. Alguns movimentos devem ser evitados. Então, nessa parte do fortalecimento, eu colocaria, além do fortalecimento, a adaptação dos exercícios. Porque a pessoa não pode sair fazendo movimentos que agridam aquele problema, que piorem essa situação de dor. Por exemplo, se a pessoa está com muita inflamação no joelho, ela não vai poder ficar saltando na caixa. Impacto, corda, corrida, vamos dar uma maneirada. No cardio, no lugar dos saltos ou da corrida, a pessoa vai fazer bike, remo, que não tem tanto impacto no joelho. Nos movimentos que tem uma ação maior sobre o joelho, por exemplo, num agachamento, num lunge, numa subida na caixa, aí eu tenho que adaptar. Por exemplo, a subida na caixa, diminua a altura, deixa um degrau mais baixo, numa altura que a pessoa não sinta dor.
No agachamento, fazer um sentar e levantar, com carga mesmo. No terra, dá para encurtar a altura, colocar anilhas, caixas e tocar nesse... Não chegar até o chão, tocar numa superfície mais alta, para não flexionar tanto o joelho. Com mais... E aí os saltos, usar a bicicleta, principalmente a bicicleta. Nem tanto o remo, mas mais a bicicleta que diminui. Fortalece também, movimenta a articulação e não agride tanto. Então essa é uma maneira de adaptar. Mas jamais não ter movimento. Fazer movimento é saudável. Fazer movimento não vai deixar essa articulação ficar rígida por falta de movimento e não vai deixar a musculatura que está ligada a essa articulação enfraquecer. O que acontece, como eu falei, as pessoas fogem do exercício porque estão com problema de dor, que estão sentindo dor, e aí acaba piorando o problema. Porque se a pessoa ficar parada e não faz mais exercício, se é uma pessoa treinada, ela para de fazer exercício, o que vai acontecer? Ela vai perder musculatura. Se ela perde musculatura, a dor aumenta, porque a ação da gravidade vai aumentar sobre essa articulação. Quando tem músculo para proteger a articulação, ele sustenta e luta contra a ação da gravidade. Perdeu musculatura, vai sofrer mais as consequências. E quanto mais velha a pessoa, pior. Também tem a questão do sobrepeso. Se a pessoa está muito pesada, ela vai ter que diminuir o peso, se ela está sentindo dor. Senão, o problema vai continuar ali. Ela vai Muitas vezes as pessoas vão na consequência, né? Tomam um medicamento, acaba com a inflamação, melhora um pouco e continuam seguindo a vida normalmente. Só que se a pessoa está muito pesada, vai voltar a fazer as atividades do dia a dia que fazia antes e a dor vai voltar. Então precisa tirar essa sobrecarga. Como? Perdendo um pouquinho de peso. Depois, além das adaptações, então chegamos no ponto tão importante quanto, mas um dos mais importantes, que é o fortalecimento. Fortalecimento da musculatura da coxa, fortalecimento da musculatura do glúteo. Muitos problemas no joelho estão associados com a falta de força e falta de ativação da musculatura do glúteo. E eu gosto muito de usar com os meus alunos a mini band para fazer andar lateral, andar frontal, elevação de quadril, movimentos que vão melhorar a ativação. Ou até usar também para fazer uma pré-ativação. Aquele aluno que já está podendo agachar, faz esses movimentos e depois vai agachar para dar uma ligada no neural, nesses movimentos que tem a ver com o glúteo. Vou só mostrar dois movimentos diferentes, assim, que não são os convencionais. Por exemplo, posição quatro apoios e erguendo a perna em 90 graus para o lado para ativar a musculatura do glúteo. Esse exercício aqui que é muito glúteo médio, que é um andar 180 graus no mesmo eixo. Então mais dois exercícios diferentes aí, além da elevação de quadril. A elevação de quadril é legal deixar sempre o elástico abaixo da linha do joelho. O pessoal acaba fazendo força para abrir as pernas e só ajuda a ativar melhor o joelho. Outro exercício que é legal para uma ativação, principalmente para glúteo médio, é o kettlebell swing. Nossa, desamarrou os dois tênis. Kettlebell swing russo. Muita ativação de glúteo médio. Um ótimo exercício para as pessoas que fazem exercícios de impacto como corrida, como salto. Protege, mais uma vez, a fortalecimento do glúteo protege a articulação do joelho. Então, esses exercícios de ativação são ótimos. Fazer o terra e o agachamento também é legal, também fortalece. Mas, claro, desde que a pessoa não sinta dor. Se a pessoa sentir dor, tem que adaptar daquela forma. E para fortalecer a perna também. Terra, fortalecimento de posterior. Muito fortalecimento de posterior. Talvez o melhor exercício para fortalecer a posterior. Bom dia. A barra sobre os ombros. Stiff. O desequilíbrio muscular ele pode ser tanto uma sobrecarga, tanto uma ativação excessiva como um enfraquecimento. Sempre vai ter uma musculatura aí que vai estar fraca e uma musculatura que vai estar ativa demais, inibida. E o fortalecimento tem que ser global. Eu preciso fortalecer o sartório, preciso fortalecer o bíceps femoral. Eu não gosto muito de pontuar um músculo específico. Deixa esse trabalho para os fisioterapeutas. Nós aqui,
Profissionais de educação física, temos que pensar no movimento e o movimento ele está ligado com a musculatura dessa forma, geral, global. Então precisa fortalecer a posterior e a parte anterior. Não vai, a pessoa está com desequilíbrio, está com falta de força na posterior. Beleza, mas vai ter que fortalecer a anterior também. E aí os melhores, agachamento. E quando a pessoa não puder agachar, ela vai sentar e levantar. Depois que ela puder agachar, ela vai descer até onde não sente dor. Se é até os 90, ela vai até os 90, até conseguir agachar novamente, passando o quadril da linha do joelho. Sempre importante no agachamento, o joelho bem para fora. Muitas pessoas sentem dor no agachamento e acreditam que não podem fazer, mas o problema muitas vezes está que elas fazem errado, com o joelho para frente, e tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Se não consegue fazer o agachamento, outra maneira de fortalecer a coxa é fazer um step up, a subida na caixa. Claro que aqui está uma altura exagerada, mas tipo degrau, subir um degrau. Sempre pedindo para a pessoa colocar mais o peso na parte de trás do pé, que aí você joga todo o peso para o glúteo, que ativa mais a posterior. Tira a sobrecarga do joelho, porque se você colocar o joelho muito para frente e o peso na ponta do pé, vai jogar a ação do peso corporal sobre, e se tiver carga dessa carga sobre o joelho, então sempre peso lá no calcanhar. E é isso, são as maneiras então da gente conseguir fazer com que as pessoas se mantenham treinando e conseguir corrigir o problema. Isso aqui não é, isso tudo que eu falei não é uma fisioterapia, porque não é nosso trabalho, então não é me fugiu a palavra, mas não é a readaptação, não é a reabilitação. Nós não estamos fazendo uma reabilitação, a gente está fazendo com que as pessoas continuem treinando e através dos exercícios de flexibilidade, mobilidade e principalmente exercício de força, treinamento de força, que é uma das nossas especialidades, fazer com que as pessoas voltem a manter uma integridade normal do joelho e não sintam dor. E aí as outras partes do tratamento, gelo, anti-inflamatório, tudo isso é com o médico. E se a pessoa estiver numa situação mais grave, claro, usar o trabalho dos profissionais da fisioterapia, que são ótimos, que são perfeitos para isso, que é o trabalho deles. Aqui é um pós-tratamento, inserindo novamente no treino, como a gente vai trabalhar com essas pessoas no treino mais uma vez. Com o tempo a pessoa vai evoluindo então e volta a treinar normalmente. Sempre um passo de cada vez, sempre fazendo com que as pessoas entendam que elas não podem sentir dor, que elas têm que fazer exercício de uma forma saudável. E acredito que dessa forma que eu passei aqui é o ideal para a gente manter essa saúde aí do joelho das pessoas e fazer com que elas continuem se movimentando. Obrigado, galera. Mais uma vez, lembrando, se você tiver algo para colocar, para acrescentar, comentário aí, curte, compartilha. Até a próxima.